O novo capítulo de One Piece já saiu, mas nesse vídeo a gente vai comentar algo que ronda a capa dele, que foi uma capa colorida feita pelo Oda, que pode conter uma revelação sobre o novo power-up de Sandy. Claro, assim como diversos outros momentos, a gente pode chegar nessa conclusão de que o Oda fez de propósito, ou pode ser apenas uma coincidência que não nos leva a nada. A gente vai comentar sobre algumas outras capas de One Piece que tiveram esse mesmo tipo de detalhe e que realmente resultaram em alguma coisa. E também outras que não faz o menor sentido e que não querem dizer nada, além da verdade por trás do que vai acontecer com Sandy, o cozinheiro do Chapéu de Palha. Então vamos lá, não só em capas coloridas, mas também as do capítulo, que são pretas e brancas, a gente possui algumas informações, como por exemplo, há muito tempo atrás o Sandy com aquela maleta escrito Prince, indicando que ele seria um príncipe e que foi revelado lá no arco de Zou. Isso aconteceu algumas vezes e nas capas coloridas normalmente possuem alguns detalhes que querem dizer alguma coisa, mas também muitas vezes não querem dizer nada. Um exemplo para isto é que existe aquela capa em que o Luffy está segurando uma carta que seria o Ás de Espadas, fazendo aquela cara de dor assim e com uma caveira em alguma parte da capa que agora eu não vou lembrar de cabeça. Essa capa indicaria que o Ace iria, como aconteceu lá em Marineford. Existem outras, como por exemplo a capa em que o Luffy tem um dragão rosa do lado e tem na roupa que ele estava usando, que era uma roupa mais do estilo japonesa, do século da era Sengoku, onde tem aquelas armaduras samurai, e que na roupa dele possuía aquele símbolo que é o símbolo dos Kozuki, ou seja, indicando que em algum momento aquilo ali iria aparecer e de fato também apareceu. E nessa vez a gente tem o Sandy, sendo o único acordado numa capa onde tem o Luffy, o Sop, Jinbe, Brook, Chopper, Frank e Zoro dormindo, indicando todos os chapéus de palha do gênero masculino. E existem alguns detalhes que podem nos levar a algum lugar e podem não dizer nada com nada. Primeiro, o Usopp está dormindo virado e até aí tudo bem, mas com ele a gente vê que possui umas frutinhas. Essas frutinhas podem não significar nada, porém elas são muito parecidas com as que o Yasopp estava comendo ali no arco de Elbaf, quando eles reapareceram depois de tanto tempo sem fazer uma única aparição, ele e os outros membros do bando do Ruivo. Isso talvez poderia indicar algum momento em que o Usopp iria comer uma fruta, talvez, ou que essas frutinhas poderiam reaparecer. Ainda é incerto, é só uma hipótese que eu vi sendo criada pelo Joe no Twitter, e eu acho que é relevante para ser falada. Eu não acho que realmente vai ser algo muito importante, mas eu ficaria feliz se o Usopp novamente voltasse a ter uma relevância, e como essas frutinhas aparecem no mesmo momento em que apareceram em Elbaf, então pode indicar que lá em Elbaf algo vai acontecer com o Usopp relacionado a isso. Talvez seja relacionado a uma Akuma no Mi, talvez não. Eu apenas gostaria que o Usopp voltasse a ganhar uma importância, porque há alguns arcos ele já não vem tendo tanto impacto assim, e na verdade sendo até tenebroso em um deles, falando para Nami mentir sobre o seu capitão se tornar o rei dos piratas, para ela estar viva, como se aquilo não fosse uma batalha pirata. Mas agora, de fato, o mais importante dessa capa. A gente tem algumas coisas nas roupas dos chapéus de palha, como por exemplo o short do Luffy com o símbolo de uma caveira, parece apenas uma Jolly Roger normal, só que não tem nada atrás e não sei exatamente o que quer dizer, mas o mais importante é que esse símbolo também está na roupa do Sandy. E junto com isso a gente tem a roupa do Zoro novamente mostrando um dragão. A gente sabe que o Zoro tem essa conexão aí com o Wano e que já é falado sobre ele ter uma Akuma no Mi de um dragão, no caso a espada dele teria essa Akuma no Mi, o Oda já revelou isso e então aparece de novo. Eu acho que só é para mostrar que o Zoro tem muito a ser ligado com esse tipo de cultura, talvez possa indicar algum golpe dele ou algo do tipo,
mas até o momento nada que a gente saiba além da espada dele ser esta Akuma no Mi do dragão, que no caso é a de Kaido. Eu não acho que isso vai acontecer, acharia muito bizarro, mas vamos aguardar para ver o que rola sobre isso. A parte mais importante não é nem a roupa do Sanji indicando uma caveira com um sinal quase de perigo, nem sei o que quer dizer aquilo ali. Parece até o S do Devil May Cry quando você tá fazendo um combo muito longo, sabe? Mas enfim, a parte realmente importante é que o Sanji tá segurando um livro e nele tá escrito Kokin. C-O-C-K-I-N-G. E a gente sabe que cozinhar seria com 2 O's e não com aquele C ali. E o que isso seria de importante e poderia dizer algo para o Sanji? Poderia dizer que ele iria possuir o Haki do Rei avançado, não só o normal quanto o avançado, que é basicamente o que ele precisa para ser forte nas próximas lutas de One Piece. O motivo disso é que em inglês especificamente, e o Oda já utilizou algumas vezes disso, Haki do Rei é Colors of Conqueror. E o King ali representando também uma coroa ao lado, a gente teria a representação de que o Sanji se tornaria um rei. Afinal, ele é um príncipe já, ele poderia se tornar em algum momento o rei da guerra, mas poderia ser dito. Imagina ele sair de perna negra para o rei da guerra, mas seria engraçado. Eu acho que ele com certeza iria odiar e é algo que eu vejo acontecendo com ele. E o mais interessante é que isso vem no momento onde a gente está tendo um arco que é, querendo ou não, um pouco relacionado com a guerra, por toda a questão tecnológica e de alteração de fator de linhagem. Aquele símbolo da caveira poderia dizer alguma coisa com alguém perto deles, lembrando que a gente não tem, né, nem a Nami nem a Robin nessa capa, e o mais importante, entre aspas, mas que não é nenhum tipo de revelação, é que na capa colorida passada a gente tinha as letras do que estava escrito One Piece sendo referentes a uma brincadeira que o Oda tinha feito com o jogo chamado Kidnapped, que basicamente é sequestrado, indicando que alguém ali poderia sofrer isso e que todo mundo estava teorizando que esse alguém seria a Nami. A gente já viu como o humor do Sanji muda quando algo acontece com a Nami e a gente está vendo ele em ação para proteger ela. Então pode acontecer algo que faça ele despertar o seu Haki do Rei justamente por conta disso. E agora aqui vai um spoiler do capítulo 1081, caso você não queira continuar esse vídeo, sinta-se livre para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos sobre o One Piece e as novidades sobre esse mangá. E vamos lá. No capítulo 1081 a gente descobre o que acontece com o Law, e não são notícias boas. O mais importante aqui é que aparece o Kid perdendo para o Shanks, o Law perdendo para o Barba Negra, e a gente tem várias bolhas sendo mostradas nessa capa colorida. Lembrando que as bolhas foram a representação dos Mugiwaras lá em Sabaody, quando cada um deles estava desaparecendo na frente do Luffy. Então, a gente está tendo a derrota de todos aqueles que foram influentes no arco de Wano e o próximo poderia ser o Luffy. A gente vai falar um pouco disso melhor quando sair o capítulo, já que esse vídeo é mais sobre o Sanji e sobre o seu possível poder, mas eu gostaria de atentar para isso, que é um detalhe muito interessante e que pode ser realmente algo que vai acontecer. Mas, novamente, deixando isso para o próximo capítulo, agora vamos falar sobre o Sanji. Ele realmente merece o Haki do Rei? Aqui existem alguns pontos. Primeiro, ele precisa ter a vontade e o desejo de seguir o seu sonho mais do que tudo. E eu acho que isso nele não falta. Só que existem algumas situações em que ele precisa demonstrar um pouco mais de si mesmo, e eu acho que é isso que a gente vai ver nesse arco. Talvez ele parando Kizaru seja um meio de isso realmente acontecer. Talvez ver a Nami ou a Robin sofrendo de alguma coisa seja o momento. O seu corpo já possui um fator linhagem completamente alterado. Poder ele já tem o suficiente, ele é um dos mais fortes do bando do Chapéu de Palha. Basicamente somente atrás do Luffy ali. Se você for analisar uma luta dele e do Zoro, o Zoro atualmente está na frente por conta do Haki do Rei.
né? Então, se ele conseguir atingir essa habilidade, eu acho que ele vai ficar num nível realmente muito igual a ele. E na capa do volume 100, se eu não me engano, eu acho que é o 100, a gente tem uma coisa muito interessante, que é apenas usuários de Haki do Rei sendo mostrados, sendo que nesse volume, se eu não me engano, é o que tem escrito lá sobre Haki do Rei. E aí a coisa mais incrível de tudo é que o Sanji tá lá e não tem Haki do Rei. Ou seja, o volume tem Haki do Rei, o Sanji aparece naquele volume, agora ele faz esse trocadilho com a palavra cooking e agora ele também tem aparecido cada vez mais com esse fator linhagem mudando e o corpo dele evoluindo cada vez mais. O último passo para ele é atingir o Haki do Rei em um momento extremo, e principalmente com Kizaru e Saturno chegando lá, eu acho que é a hora disso acontecer e a gente finalmente ver uma evolução no Sanji. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso, se você acha que ele vai ou não ter Haki do Rei avançado. Eu tô esperando muito por esses próximos capítulos, já que as coisas estão cada vez mais se aproximando do seu clímax e a qualquer momento iremos voltar a Egghead. Eu vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, um abraço, fui!